Reabilitação em tempos de quarentena. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista com área de atuação na articulação do quadril e uma paixão especial pela articulação do quadril. E hoje estamos aqui com um grupo de pessoas e amigos que vão tentar ajudar vocês nas dúvidas quanto à reabilitação de prótese de quadril em tempos de quarentena em casa. Então eu vou apresentar que estamos com o Dr. Inácio Ventura de Brasília, que vocês já conhecem. Estamos com o Dr. Bruno Rabelo de Brasília, que vocês também já conhecem. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estou em quarentena no Rio de Janeiro. Já estava mudando o Bruno para Brasília. Estamos Bem-vindo, é bem-vindo. Estamos com a fisioterapeuta Ana Torresan, de Porto Alegre. E juntando-se a nós, temos 2 pacientes que se operaram há 8 dias atrás. Eles realizaram ambos artroplastia total de quadril e tem 2 faixas etárias diferentes que vão ajudar muitas pessoas em 2 grupos de faixa etária. Temos o senhor Alfeu, que tem 61 anos, e temos o Guilherme, que tem 23 anos. Então, eu acho que essa combinação vão surgir dúvidas aí que a Ana possa responder a eles mesmos, e essas dúvidas certamente vão entrar em ressonância com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o Alfeu, e para o Alfeu nos contar... simplesmente nos contar um pouquinho, Alfeu, como é que foi nos primeiros dias no hospital e se tu, por acaso, surgiu alguma dúvida agora que tu está em casa sobre a questão dos exercícios, sobre a questão da reabilitação. Ok. Primeiro, quero agradecer, né, de participar desse timaço, que é um timaço de médico. E mais uma vez, eu acompanho vocês há muito tempo, né? Todos vocês, na verdade. E uma coisa, antes de eu ir direto, gostaria de aproveitar, né, que realmente o que leva a pessoa a tomar uma decisão na prótese e escolher um baita profissional, que todos vocês são, é a empatia, né? Isso aí me levou... Eu estou, então, com 61 anos e eu queria registrar isso, porque eu procurei muito. Quando eu fui diagnosticado, eu tinha 49 anos e eu fazia academia, sempre fiz. E fui fazer, então, aos 60 e aos 61. Né? Então, procurei as pessoas certas, conversei com vários profissionais da área de vocês e achei a empatia me levou a fazer a cirurgia. Eu só queria agradecer, e as pessoas que estão ouvindo e participando, é importante isso, sabe? Porque é uma decisão assim que é para o resto da vida. E hoje eu diria assim, não tem nada demais, né? Vapt-vupt, que nem do carioca aí é uma barbada. Tá bom. Tá certo, bom. Obrigado aí, o Vapt-vupt foi boa. Então, são 8 dias de cirurgia, né? E eu realmente, o primeiro dia de cirurgia, tu já te acorda bem, já queria caminhar no hospital, de muleta. 2 dias eu já estava em casa sem muleta, caminhando, subindo, descendo escada. E a minha segunda cirurgia, né, em 8 meses. O que eu sinto de dor? Nada. Eu sinto um leve desconforto, um pouco na virilha ainda, sabe? Nessa musculatura aqui da virilha. É o que me dá esse desconforto. Mas eu estou caminhando assim, sem dor nenhuma. Então, eu estou aí há um tempão com dor, né? 7 meses atrás de uma, já não sentia de uma perna, e essa segunda aí, tudo planejado,
tudo dentro dos conformes. Assim, eu sinto que é outro ciclo de vida, né? 61 anos, sou outra pessoa. Então, eu só tenho a agradecer ao excelente profissional que pediu para não dizer quem é, mas é dessa equipe aí maravilhosa, de quadril. Maravilha, Alfeu. A gente conversou antes, aquela hora, tu comentou que teve um momento que a perna inchou um pouco, né? Que tu já estava acostumado a ir com o outro lado, e aí para combater isso, tu já lançou mão de uma estratégia aí. Que a gente fez? A gente usou uma meia, né? A meia Kendall, aquela. E a minha esposa fez uma massagem linfática, cara, que eu acho que a mão dela também ajudou, maravilhosa, né? De um dia para o outro, troço, deu uma melhorada, assim, que eu vou dizer para vocês, 100% a perna desinchou, sabe? É impressionante. Maravilha. É uma maravilha. E eu tive uma pequena, na primeira cirurgia, uma pequena febrícula, né? Desculpa. É assim, 37,5, 38, 38,5. E nessa já foi bem menos, mas tive, sabe? Aí tomei uma dipirona, mas assim, hoje e ontem eu já não tive mais nada, nem febre, nada. Se não fosse a quarentena, eu já estava na rua, na academia. Violento o troço, cara. De tão bom que é. Interessante aí, ó. O Alfeu nos deu alguns elementos interessantes que a gente até pode conversar com a Ana. Que ele tem ainda um pouco de desconforto na virilha, que a perna inchou um pouco, e aí lançou mão da estratégia da meia elástica, e também que teve um pouco uma febrícula, que também a gente vai poder comentar sobre esse assunto, tá? Bem interessante. Ana, gostaria de comentar um pouquinho sobre o inchaço de membros inferiores e estratégias para combater isso, e também nesse tópico da dor anterior na virilha? Sim, desculpa. O edema, né, que é esse inchaço na perna, ele é bem comum, né? A maior parte dos pacientes vai apresentar isso em decorrência do trauma cirúrgico, né? Do volume de soro, enfim, tem situações, né? A musculatura também, ela vai ficar um pouco inibida, né? Em função de todo o procedimento cirúrgico, do afastamento dos músculos, enfim. E a gente precisa cuidar, porque uma das complicações que podem ter em decorrência da cirurgia é a trombose, né? Se essa perna não for movimentada e esse edema persistir. Então, um exercício super comum que quase todo mundo recebe no próprio hospital é movimentar o tornozelo, né? Então, fazer um movimento que a gente chama de flexão dorsal e plantar, que é ponta de pé. A gente brinca que é pé de bailarina e pé de palhaço, né? Então, quer ficar movimentando para fazer a contração da panturrilha. E o quadríceps também, que é uma musculatura chave, né? Que já vem inibido antes no processo degenerativo, né? Então, no caso do Alfeu, que tinha uma artrose, é uma musculatura chave na funcionalidade. Então, o paciente, para levantar e sentar da cadeira, para caminhar, é uma musculatura que é determinante. E, em função do processo de dor prolongado, ela também fica inibida. Então, a gente já consegue fazer dois ganhos aí, né? Conforme a gente vai contraindo o quadríceps, a gente já vai ativando ele depois do trauma, né? E também já vai ajudando a drenar o edema da perna. Então, a pessoa pode ficar deitada, colocar um travesseirinho, uma bola de brinquedo, de criança, enfim, uma almofada debaixo do joelho e pressionar o joelho contra a almofada, né? Então, são dois exercícios simples, né? Colocar a perna também em posição de drenagem, né? Ou seja, a perna ficar mais elevada em relação ao coração, né? Então, a pessoa pode deitar e colocar a perna para cima e ainda assim movimentar o tornozelo, né? Então, a gente já... são formas simples de combater o edema em casa, né? Maravilha, maravilha. Então, assim, lembrando o que a Ana falou, né? É uma coisa comum relativamente que aconteceu, inchaço, né? Tem a estratégia de fazer a dorsiflexão do tornozelo e flexão plantar, né? Imitando pé de bailarina e pé de palhaço. As crianças adoram isso aí quando a gente fala.
E a contração também ativa do quadríceps, empurrando como se a pessoa tivesse ou deitada ou a pessoa sentada, põe uma almofadinha atrás do joelho e faz força para espremer aquela almofadinha, né? Que é a contração isométrica do quadríceps. Tá, perfeito. E também que a Ana comentou, muito importante, que é a movimentação precoce, né? Porque quanto antes movimentar essa musculatura, mais precocemente ativa o nosso coração periférico, né? A nossa bomba de retorno venoso periférica, que é através da contratura da musculatura, né? E essa questão, Ana, assim, que o Alfeu comentou, que sente um desconforto na virilha, é o lugar que mais tem desconforto é na virilha ainda. Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Pois é, a dor na virilha, ela é comum, principalmente em pacientes que têm problemas intraarticulares, né? Então, é um sinal bem claro, assim, a maior parte das pessoas que têm problema na virilha vão ter alguma questão intraarticular. E a gente tem uma proximidade de músculos ali que são bem importantes, né? Que tem uma relação importante com o quadril, que é o reto, que é o iliopsoas, né? O iliopsoas ainda tem uma inserção ali próxima do labrum, né? Que é uma... E toda essa região, ela é mexida, né? Então, tem toda a adaptação do sistema músculo-esquelético também depois da cirurgia, né? Então, a gente costuma tomar cuidado com a ativação do flexor de quadril no pós-operatório, para não prolongar esse período de dor, né? Então, cuidar, a gente chama assim de alavanca grande para o quadril, né? Então, por exemplo, a pessoa vai deitar na cama, então ela senta, vai colocar as pernas, não usar a perna completamente estendida, né? Então, utilizar a mão ou a outra perna não operada para auxiliar. Então, a gente diminui, né, o comprimento dessa perna e a exigência da musculatura que atua ali, digamos assim. Vai entrar no carro, a mesma coisa, né? Então, tem um exercício muito comum que as pessoas costumam fazer para a região do quadril, que é a elevação da perna estendida, né? Então, a pessoa deita, a perna fica reta e sobe e desce a perna, né? Esse exercício não é um bom exercício, tá? Principalmente para essa fase inicial de pós-operatório, porque exige demais de uma musculatura que está inserida diretamente ali próximo à região do quadril que foi mexida e exige demais, né? Então, não é um exercício que a gente recomenda, por exemplo, e é muito comum de ver as pessoas executando em casa, né? Perfeito, perfeito. Eu vou até convidar aí o doutor Inácio e o doutor Bruno para comentarem. Vocês devem passar por isso de forma semelhante, né? Então, assim, pô, o tendão do músculo iliopsoas, que passa bem próximo da articulação, e o tendão do músculo reto anterior da coxa, que é a única porção do quadríceps que ultrapassa a articulação, né? São os dois grandes flexores, né? Se vocês também observam disso, e eventualmente nos pacientes que fazem artroplastia do quadril. Sim, sim. É como você falou e a própria Ana falou, é muito frequente isso, né? Então, é bom ressaltar, assim, para quem está assistindo, que a gente está falando de um desconforto, como o Alfeu mesmo disse, tá? Então, não chega perto do que é a dor pré-operatória, aquela dor inguinal mesmo, dor na virilha que a artrose gera. Essa dor desaparece com uma rapidez muito grande. Como disse o nosso amigo Alfeu aí, é vapt-vupt. No dia seguinte da cirurgia, o paciente já sente o alívio, ele já fala, doutor, você tirou de mim aquilo que estava doendo. Eu estou sentindo, eu tenho um desconforto. Agora, esse desconforto anterior na região da virilha é muito frequente, pelo que a minha principal teoria é isso que todo mundo fala, é o que a Ana falou, são músculos que ficaram subutilizados durante muito tempo com o processo de artrose, e pelo próprio trauma cirúrgico, o envolvimento da cirurgia, eles sofrem uma inibição. Então, a cirurgia é um trauma controlado, mas é um trauma. Então, você manipula, você mexe, você afasta, você cortou algumas coisas. Então, a musculatura, o cérebro inibe esses músculos ao redor do quadril para se proteger da dor. Por isso que ela dói tão pouco, essa cirurgia. Mas, em contrapartida, esses músculos estão inibidos e eles têm que ir sendo
reativados e estimulados progressivamente, lentamente. E aí entra a importância da orientação do trabalho do fisioterapeuta e da competência do fisioterapeuta para não pular essas etapas, que é o que a Ana falou. Você vê com uma certa frequência, infelizmente, alguns pacientes que no terceiro dia estão querendo, ou foram orientados assim pelo fisioterapeuta deles, a levantar a perna estendida. E isso é um exercício que gera um esforço imenso. Exige muita musculatura. Não é o momento de fazer ele agora. Não existe exercício bom ou ruim. Existe a hora certa de fazê-lo e o preparo que você adquiriu para ele. Então, essa progressão é que tem que ser orientada pelo fisioterapeuta, mas é bem frequente esse desconforto na região da virilha, é bem frequente o edema, o inchaço das pernas. Eu estimulo muito o uso da meia compressiva. Eu digo para meus pacientes que tua melhor amiga aí, depois do exercício, é o uso da meia. Muitos ficam agoniados, perguntam, mas quanto tempo, Inácio, eu tenho que usar? E quantas horas por dia? A minha recomendação é o maior número de horas possível que não te incomode. Então, se tem pacientes que adoram, que sentem uma firmeza, falam, fica 23 horas, vai tirar para tomar o banho só. Tem pacientes que não gostam tanto, eu falo para colocar em 2 turnos separados e o maior tempo possível. Esse inchaço você pode verificar, às vezes até o primeiro mês, 5, 6 semanas, você pode ter um inchaço, especialmente quando você usou demais o membro inferior. Então, pacientes que estão muito bem, muito empolgados, caminham demais, fazem tudo demais, o que é ótimo, a gente faz a prótese para isso mesmo, mas nessa fase precoce pode acontecer um inchaço um pouco maior, e aí o Alfeu foi perfeito, em casa, sozinho, sem fisioterapeuta, simplesmente com o que ele aprendeu previamente, com bom senso, coloca a perna para o alto, usa a meia compressiva, faz uma drenagem linfática, está resolvido, no dia seguinte está novo, ou algumas horas depois está novo. E um salve especial para a esposa do Alfeu, que já fez uma drenagem linfática aí, já teve uma ajuda em casa, que maravilha. Né, fica o recado aí para as esposas, tá? Ajudem os seus maridos aí que estiverem operados. Maravilha. Então, vou fazer agora uma perguntinha para o Gabriel, depois a gente comenta e o Bruno comenta. Quer comentar alguma coisa sobre esse tópico, Bruno, antes? Eu acho que uma coisa importante também é que muitos pacientes, a gente avalia no pré-operatório, já tem sinais de insuficiência venosa. Então, é muito importante já conversar com esses pacientes, que às vezes o tempo que ele vai ter de edema no pós-operatório, um edema que muitas vezes ele procura até um vascular no pós-operatório, um edema benigno, pode ser até um pouco maior. E essas medidas que nós estamos conversando tendem a melhorar isso aí, a diminuir esse tempo, tá? E cada vez a gente vê mais pacientes com insuficiência venosa. Outra coisa é o que o Inácio colocou, o fato do paciente muitas vezes caminhar no mesmo dia. O edema, por ter uma ação gravitacional, ele vai de cima para baixo e tende a se alojar na parte do tornozelo e pé, principalmente. Então, isso é uma coisa comum, que essas medidas tendem a melhorar. Com relação à parte da dor anterior na virilha, eu acho que esse comentário com relação ao elevar a perna com o joelho esticado, isso aí é super importante. Porque todos nós, eu acho que trabalhamos com fisioterapeutas que realizam o nosso pós-operatório, porque já, vamos dizer assim, a gente já encaixou como é que a gente faz a nossa reabilitação e o trabalho tem que ser... Eu acho que esse trabalho, fisioterapia, enfermagem com a parte de curativo e o cirurgião, essa tríade é super importante. Então, às vezes, a gente discute muito, vê muitas discussões em grupos de especialistas, né, de especialização em quadril, enfim, o que seja, e deixa o fisioterapeuta de lado. Não, o fisioterapeuta é parte importantíssima na reabilitação. Entendeu? A cirurgia é um grande avanço da medicina, sim, com certeza. Mas sem a fisioterapia, isso não acontece. E muitas vezes, o que o Inácio colocou, às vezes um fisioterapeuta que não tem aquele entendimento sobre uma reabilitação de uma prótese de quadril, realiza esse procedimento de elevação de perna, às vezes no mesmo dia, quando o paciente já melhora a parte de anestésica, ou no dia seguinte. E muitos pacientes que eu tenho com dor anterior são oriundos disso aí. Não só para prótese de quadril, mas para artroscopia de quadril. E o entendimento para isso é biomecânico. Muitas vezes o paciente demora anos para operar, começa a ter uma alteração da sua postura pélvica, do seu tilt pélvico, sobrecarga na região lombar, caminham de forma diferente, e a gente, de uma hora para outra, faz uma prótese de quadril, quer dizer, altera essa articulação e fala para o músculo assim, meu amigo, agora você pode mexer do jeito que você deveria mexer, porque não tem mais nada aí. A coisa não é assim.
Eu acho que esse entendimento, essa coisa de forma gradual, é super importante. Muitas vezes, no ato cirúrgico, a gente fazendo o nosso acesso cirúrgico, a gente vê muitas vezes calcificações na baía do tendão. A gente vê fibroses importantes na porção do reto femoral, quando eles partem, passam ali por cima do acetábulo. Entendeu? Então, isso tem relação com o pós-operatório. Eu acho que esse dado da elevação da perna com o joelho esticado é super importante, mas é muito importante, até mais importante do que o que pode ser feito, o que não deve ser feito, porque esses pacientes, às vezes, por um início ruim, permanecem com essa dor anterior por um bom tempo. Incomoda Não um é bom tão tempo. simples, incomoda muito. Não é tão simples. Aí vai para o fisioterapeuta, alongamento, de pessoa, ainda a coisa não melhora. E aí o começa a falar assim, pô, mas de quem é a culpa disso aí? Aí começa, e a coisa é complexa. Eu concordo com o Bruno, assim, eu vou me dispor para mostrar o exercício que a gente gostaria que não fosse feito. Que não fosse feito, tá? Eu vou abandonar meu orgulho aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Tem que se sacrificar, tá? Então eu vou mostrar o que a gente está falando que é para evitar. Acho que é importante. Aqui, mas vocês podem ir comentando aí que eu vou mostrar o exercício que a gente quer que evite nos primeiros dias para não sobrecarregar essa musculatura. Não consigo ver. Isso aí. Então, pessoal... Ficou boa, sua demonstração foi espetacular. O que eu quis mostrar ali com a perna esticada, né, o joelho esticado, fazendo a flexão de quadril, que é o que pode sobrecarregar essa musculatura aí que todos nós estávamos comentando. Normalmente sobrecarrega, é impressionante. Normalmente sobrecarrega. Inclusive na artroscopia de quadril, que o pessoal acha que uma cirurgia é menor, mas também sobrecarrega. É só botar uma câmerazinha lá dentro. Agora vamos lançar uma pergunta aí do Guilherme, né? O Guilherme fez a cirurgia há 8 dias também. Ele nos contou que ele tinha já uma cirurgia prévia por causa de leg perts. Muitos pacientes têm bastante dúvida de leg perts, então acho que vai ajudar bastante. E aí, Guilherme, eu queria que tu comentasse aí como é que foi teu início do pós-operatório imediato e se surgiu alguma coisa que aconteceu em casa que te trouxe alguma dúvida que a gente pudesse ajudar a esclarecer junto com a Ana aqui, que é fisioterapeuta. Bom dia a todos, primeiramente. A minha cirurgia foi uma recuperação, está sendo muito boa, excelente. No hospital, o primeiro dia também eu caminhei com 2 muletas, depois logo o fisioterapeuta tirou uma muleta. A minha dúvida em si é que eu estou tendo muita dor na lombar. Pode ser de ficar muito tempo sentado ou muito tempo deitado, mas está me doendo muito a lombar, sabe? Está me doendo mais que a cirurgia, a lombar. Ela radia assim para cima e ela pode ser por ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, né? Mas eu tô tendo mais dor na lombar do que na própria cirurgia de quadril. Ótimo. Mas fora isso, tô caminhando muito bem, já a longa distância, tá tudo perfeito. A minha única tese é só a dor na lombar, que eu tô tendo de repente, por ficar muito sentado, muito deitado. Perfeito. Uma informação que vai ajudar a Ana para responder sobre a lombar e o quadril também é que no caso do Guilherme, ele tinha nos comentado que ele tinha um encurtamento que era de quase 3 centímetros do lado da perna que foi operada, né, Guilherme? Ótimo. Isso. Então, Ana, você gostaria de comentar alguma coisa sobre esses sintomas do Guilherme? Guilherme, então. Quadril a gente brinca que é uma articulação tricky, né? Complicadinho, porque com frequência a gente tem o que a gente chama de síndrome quadril-lombar, né? Que é a coexistência de 2 fontes de dor que às vezes se combinam, né? E muito disso acontece em função, uma das principais causas para se desenvolver dor lombar é o déficit de mobilidade rotacional do quadril, que acontece, né, quando a gente tem alguma deformidade, que é o caso do Guilherme.
E além disso, tem o que todos vocês já comentaram também, né? O Inácio, o Bruno e o Gusmão, relacionado ao tilt pélvico, né? Então, as pessoas tendem a adotar uma postura que a gente chama, que é de retroversão pélvica, ou seja, para quem está acostumado a fazer exercício ou fazer pilates, muitas vezes eles falam de encaixar o quadril, né? E isso retifica, porque a lombar ela tem que ter uma curvatura assim, né? Se eu encaixo o quadril, o que acontece? A minha curva ela fica mais reta, né? E isso sobrecarrega as estruturas posteriores da coluna. E aí, como todos vocês já colocaram, faz a cirurgia, arruma, né, a articulação que antes não mexia, né? E a pessoa adota essa posição da pelve justamente para tentar liberar um pouco a região anterior do quadril, que sofre um pouco mais por choque ósseo, né? Ela adota essa posição, ela caminha assim, ela vive assim, e aí trocou tudo, a articulação tá boa, agora tudo funciona, mas a lombar segue a mesma, né? Então, isso aí. Então a gente costuma orientar os pacientes a fazer bastante alongamento da região anterior do quadril. Claro que precisa se respeitar os prazos de cirurgia, né? E também o grau de encurtamento. Então, aquele alongamento de puxar o pé em direção ao glúteo, né? Ao bumbum, que é o alongamento de quadríceps, que é bem comum, a gente vê todo mundo fazendo, pode ser uma boa alternativa. Deitar de barriga para baixo também sobre os cotovelos, então o corpo fica todo reto e a pessoa fica com a coluna arqueada, assim, nessa posição. Então o corpo está todo reto, ela está apoiada nos cotovelos deitada. Isso é outra forma também de auxiliar na dor lombar. Sentar, sempre que estiver sentado, evitar o sofá fofo, aquele que engole a gente, que a coluna fica completamente redondinha, né? E procurar sentar usando um rolo de suporte na lombar para manter essa curvatura. São algumas estratégias simples, né? Evitar muito tempo sentado também, porque a posição sentada é uma das que mais geram sobrecarga tanto na articulação do quadril quanto da lombar, né? Então, são as dicas que eu te daria agora de saída, Guilherme. Perfeito. Especialmente no caso do Guilherme, né, Ana, que como ele tinha um encurtamento aí de 3 centímetros, na hora que a gente restabelece o comprimento da perna, existe uma tendência de uma contratura maior dos flexores, né, que é justamente o que tu estava explicando. Então, fazer esses alongamentos é uma coisa que vai dar um benefício aí para o Guilherme. E também medidas analgésicas físicas podem fazer, como o calor local, né, na região da lombar, né? A gente tem também disponível, para quem não tem, o eletroestimulador, que é uma ferramenta que a gente usa na fisioterapia, né, para alívio de dor. A gente não usa com tanta frequência, porque na clínica a gente tem outras opções, mas tem muitos serviços que fazem uso do TNS, né, que é o famoso choquinho, que eu acho que todo mundo que já fez fisioterapia alguma vez na vida já usou. Mas a gente tem disponível na farmácia, né, que é o Tanix. Então, a pessoa compra, coloca na região também, pode ligar, e é um recurso analgésico que não envolve a pessoa ingerir nenhum tipo de medicação, né, que isso, de fato, vai precisar conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, para saber se é indicado ou não, né. Mas o Tanix pode ser uma boa alternativa. Ele é só um adesivo, a pessoa coloca no lugar onde dói, e liga, ele dura quanto tempo durar a bateria, né? Perfeito. Então, é uma forma que a pessoa pode adquirir em casa. E é uma coisa relativamente nova, né? Assim, nas farmácias, né? É relativamente nova. Acho que é questão de 2 anos, talvez. 2 anos. Algum de vocês já usou isso, Inácio, Bruno? Já usei. Já usamos, já. É bem interessante mesmo. Uma notação específica é bem interessante, bem legal, bem lembrado. Vamos aproveitar aqui e ver com tanto o Guilherme quanto o Alfeu se vocês têm mais alguma dúvida específica da reabilitação e da forma como está sendo a evolução de vocês para aproveitar aqui o momento, se vocês têm alguma coisa que gostariam de colocar. Não, eu realmente, eu a princípio, assim, é o que eu falei agora com essa 61 anos, né?
pressão alta, eu não posso ir a lugar nenhum. Eu estou em casa, literalmente em casa. Então, realmente assim, eu sinto falta. É claro, né? Eu não sei se a Ana ela tem algum canal que a gente possa ver alguns exercícios um pouco diferentes do que eu faço. Realmente, esse de levantar a perna, eu já não faço, né? Porque eu sinto que isso atrapalha a virilha. Então, é aquela história. Com o passar do tempo, a gente vai ficando um veterano, e se faz um exercício e dói, tu não vai fazer ele, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Então, de cara, quando eu fiz e doeu isso, eu já larguei. Então, alguns outros exercícios que a gente possa fazer para diminuir. Tu já falaste, né? Em alguns, mas o importante é alguns exercícios a mais que a gente poderia estar fazendo, que não é todo exercício que a gente pode fazer. Como eu não estou com a fisioterapeuta em casa a mais, eu gostaria de saber mais desses exercícios. Por quê? Qual é a preocupação? Nenhuma. Eu só quero ficar melhor ainda o quanto menos tempo possível. Porque a hora que liberar essa porcaria toda, a gente vai para a rua. Beleza. Eu vou aproveitar antes da Ana comentar alguma coisa, ver se o Guilherme gostaria teria alguma dúvida ou alguma pergunta específica, algum comentário que tu gostaria de fazer, Guilherme. Que daí a gente vai juntar as duas coisas. Eu tenho duas dúvidas. Perfeito. A primeira é sobre a muleta, que eu ainda estou caminhando com uma muleta. Para mim, se eu posso já ir tentando largar, porque eu já tentei caminhar sem a muleta, né? Eu manco bastante sem a muleta. Eu queria ver se eu podia, se eu posso já começar a largar dela, tentar largar dela, ou estendo mais um pouquinho. Essa é a minha primeira dúvida. E a outra é sobre a fisioterapia, né? Que como a gente não está podendo sair de casa para fazer a fisioterapia, se isso pode, por algum motivo, prejudicar alguma coisa, por não estar já fazendo fisioterapia e estar esperando muito tempo, né, para fazer. Perfeito. Então, assim, vamos para a gente organizar, eu vou até anotar aqui que a dúvida do Alfeu foi sugestões de exercício. E do Guilherme foi sobre o uso da muleta. O João comentou que estava sentindo que estava mancando bastante. Vamos ver o Bruno aí. O João, só para falar com o Guilherme, a gente está levantando lá no HTO, a gente tem muitos casos de PERTs lá. Então, a gente fez o levantamento para começar a publicação e nós estamos com 72 casos de pacientes submetidos a total de quadril com sequela de leque ALVPERT. E o que a gente está começando a perceber nesse levantamento inicial, e aí vai muito de acordo com o que a gente está conversando aqui com parte presente da lombar, é que os pacientes até 35 anos que realizam um procedimento de próstata total de quadril por sequela de PERT, seja com cirurgia prévia ou não, a resposta deles com relação à melhora de padrão de marcha, ele retorna em torno de 4 a 6 meses num padrão que o paciente considera muito bom ou excelente. A gente utiliza alguns scores, entre eles o Harris-Hip e o Merida-Bugney modificado por Postel, e a gente avalia esse padrão de marcha do paciente. Tá? Com relação a esse padrão de marcha no pós-operatório, que a gente tem observado, quanto menor a dismetria que a gente consegue no pós-operatório. Então, a gente consegue perceber que dismetrias, que diferenças de membros. O paciente, às vezes, tem, como você disse, 3 centímetros no pré-operatório. Pacientes que evoluem para dismetria no pós-operatório, inferior a 0,8. Idade do paciente. Resposta à reabilitação com relação à musculatura de glúteo médio e propriocepção tem uma resposta melhor com relação à recuperação de padrão de marcha. Entretanto, é importante dizer que mesmo pacientes que tenham características dessas superiores, né, acima disso, a gente percebe que a queixa que permanece nesses pacientes é normalmente da lombar. A queixa da claudicação, o paciente ele começa a se adaptar de uma forma bastante satisfatória, mesmo com dismetrias maiores ao longo do tempo.
E a grande questão que vai dividir esse grupo com esses padrões maiores de dismetria ou de insuficiência de retorno de glúteo médio, enfim, é com relação a se o paciente tinha ou não artrose ou alterações prévias, como, por exemplo, discopatia da lombar. E isso aí muda esse grupo em 2 grupos, que aí esses pacientes com alterações prévias de lombar, alterações mais avançadas, mesmo com trabalho biomecânico, de alteração de tilt pélvico, de cadeia muscular, enfim, ainda continuam apresentando um pouco de dor no pós-operatório, sim, tardio, não digo imediato. Imediato é uma fase de reeducação biomecânica, enfim, tem vários parâmetros aí. Mas é isso que a gente está levantando lá. Olha só, do ponto de vista de PERTS, entendeu? Maravilha esse teu comentário, Bruno. Uma coisa interessante do Guilherme é que, bom, por ele ser jovem, a chance da lombar não ter alterações aí é altíssima. Sim, muito grande. Significa que vai ter tudo para resolver bem. Tudo para resolver bem. E outra coisa interessante no caso do Guilherme, tá? Que infelizmente não é todo paciente de PERTS que pode, quando ele tinha 12 anos, ele fez uma cirurgia de luxação cirúrgica com alongamento relativo do colo. Então foi feito... Que não é um padrão normal. Foi feito reposicionamento do grande trocânter para tensionar a musculatura na posição adequada. Olha só que interessante. Fez rebaixamento do trocânter. Hoje, modernamente, a gente chama de alongamento relativo do colo, né? E aí, isso aí eu acho que provavelmente facilita também diminuir o tempo da pessoa mancar, porque a relação trocânter-cabeça do fêmur está normalizada desse lado. Inácio, você vai se lembrar da nossa época do Into. A gente fazia, o pessoal da infantil, principalmente o Márcio Cunha, fazia muito essa cirurgia lá, que é a cirurgia de PERTS, ele apenas rebaixava o trocânter, refixava com o trocânter mais baixo, o paciente, depois de um certo tempo, melhorava a remodelação, né, na parte da cabeça femoral e tinha uma melhora do padrão de marcha. Isso tinha uma repercussão no futuro. Exato, porque daí fica corrigido a posição do movimento do quadril, né? Mas é raro, é raríssimo se fazer esse procedimento. O que a gente vê no PERTS é o seguinte, cara, sem carga, vamos esperar, isso aí vai remodelar e vamos ver como é que vai evoluir no futuro. Isso. Né? Bem lembrado, João. Excelente. Beleza. Então, assim, ó, Ana, tu gostaria de comentar alguma coisa sobre a questão de como é que é a questão, como é que é a decisão de largar, ficar totalmente sem muleta? Que o Guilherme comentou, olha, eu tô com uma muleta, eu caminho bem, se eu largo essa muleta, eu sinto que eu manco muito ainda. Na verdade, a decisão é de vocês, né? Não é nossa. A gente só prepara a pessoa para conseguir tolerar, deambular sem apoio, né? Porque do ponto de vista cirúrgico em si, principalmente na idade dele e o tipo de prótese que ele fez, não teria nenhuma questão prejudicial do ponto de vista cirúrgico, de estragar a cirurgia ou a prótese, enfim, se ele tirasse a muleta. É ou não é? Perfeito. Não, perfeito. Então, assim, cada cirurgião vai ter um padrão, provavelmente, de velocidade, de retirada de muleta, né? E nós três pensamos de uma forma muito parecida. Então, normalmente, eu vou comentar o que eu faço, depois Inácio e o Bruno vão comentar. Lembrando assim, ó, se vocês, Alfeu ou Guilherme, precisar sair por qualquer razão, sem problema nenhum, tá? Mas nem morto sai daqui. Então, assim, a minha orientação é o seguinte, olha, eu preconizo que o paciente não se exponha a riscos desnecessários. Então, o primeiro passo, eu falo em andar sem muletas dentro de casa, que é um ambiente conhecido, cuidar com tapetes soltos, cuidar com coisas que possam escorregar, piso molhado na cozinha, por exemplo, e começa caminhando sem muleta dentro de casa. Claro, a questão particular do Guilherme, mas às vezes pode ser com outros pacientes também, no caso do PERTS, a musculatura que causa o equilíbrio, que ela é responsável pelo equilíbrio pélvico na hora de caminhar, ou seja, a musculatura que evita o paciente de mancar, ela sofreu um pouco mais por causa dessa dismetria também, essa diferença de comprimento de uma perna para outra. Então, ela vai
ele vai demorar mais tempo a caminhar sem mancar do que o Alfeu. Mesmo o Alfeu tendo mais idade, como não Sim. tinha uma diferença tão grande de um lado para o outro, mas existia, né? O Guilherme vai demorar um pouquinho mais de tempo para recuperar, e isso é normal, né? Então, assim, eu diria, começa a caminhar sem muleta dentro de casa e usa fora de casa uma muleta durante um período mais prolongado. Até a pessoa ter uma segurança bem forte de que consegue caminhar, um equilíbrio muito bom para caminhar fora de casa, justamente pelo risco de, às vezes, alguma outra pessoa, de forma inadvertida, pode esbarrar na pessoa, né, a pessoa cair e tal. Então, assim, em primeiro lugar, é não ter nenhum acidente desnecessário, na minha opinião, e aí a pessoa vai ficando segura, tira a muleta em casa, vai se sentindo segura até tirar a muleta fora de casa. Inácio e depois o Bruno, o que vocês recomendam em geral nessa situação? Perfeito. Como você disse, a gente pensa muito parecido, e então é bom reforçar esse ponto aí que a Ana falou, pelo menos para nós 4 do grupo aqui, independente do tipo de prótese que nós fazemos prioritariamente ser diferentes, pela cirurgia em si, não há problema nenhum em fazer carga, apoio no solo total no dia seguinte da cirurgia ou no mesmo dia. Esse é o primeiro ponto. Então, tudo vai depender realmente da capacidade muscular, às vezes do preparo prévio do paciente, de quanto a musculatura dele estava ruim ou boa antes da cirurgia, tá? E da evolução natural de cada paciente. Mas pela prótese, eu digo para os pacientes, pela prótese você pode pular numa perna só hoje se você conseguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo é realmente isso que você falou, Guzmão, é o prioritário, porque a gente tem que lembrar que a gente lida com pacientes de todas as idades. Hoje o exemplo está bom aqui, mas ainda está restrito, porque o Alfeu ainda é adolescente. 60 anos para mim é adolescente no meu consultório. O Alfeu é jovem, a gente opera, a gente opera dos 18 aos 98, a gente tem paciente assim. Então a prioridade absoluta em relação a auxílio de marcha é não cair. Então eu digo para o paciente, não caia de jeito nenhum. Se você precisa de um andador para se sentir seguro e não cair, use o andador. Se você precisa de 2 muletas ou de uma muleta, use, mas não caia de maneira nenhuma. E aí alguns pacientes ficam preocupados, e é bom chamar a atenção de, na minha visão, independente do que ele usa e do que ele se sinta mais seguro, independente da evolução de como for também, o resultado funcional a médio prazo, 2 meses, 3 meses, será idêntico de todos. De quem usou andador porque se sentiu seguro durante 6 semanas e depois saiu para nada, ou do que largou a muleta largou o andador com 2 semanas, depois largou uma muleta com mais 2, depois largou uma. No final, com 3 meses, eles vão estar idênticos. Então, não tem essa pressa por deixar, ou essa evolução natural que tem que ser andador, 2 muletas, uma muleta, nada. Tem gente que sai do andador para nada. Tá? Então, isso é importante também, porque os pacientes ficam meio agoniados, às vezes, achando que o pós-operatório deles, o resultado final, vai ficar atrasado em comparação com o outro que ele viu na clínica ou qualquer coisa do tipo. Claro que existem testes específicos que os fisioterapeutas fazem da capacidade muscular que dão indícios do momento, você agora já deve ser capaz de andar só com uma, você agora já deve ser capaz de andar sem, mas na prática, esse exemplo que você deu é o mais importante, é o paciente sentir. Ele sentir, tira um pouquinho dentro de casa, no ambiente de segurança e de conforto dele, se ele se sentiu bem e confiante, a natureza está dizendo para ele que é o momento dele largar. Em relação ao mancar, é uma das coisas mais difíceis que tem, né? A claudicação, o mancar, como o Guilherme está falando, porque existem muitas causas. Então, a gente não vai abordar todas aqui, porque senão a gente vai se alongar muito, mas o que eu digo para meus pacientes, também para essa questão de não ter pressa, Guilherme, de largar a muleta, não precisa ter pressa, é que eu prefiro que ele mantenha um padrão de marcha o mais próximo do natural possível. Ou seja, tronco alinhado, postura correta, porque aí o cérebro não vai ficar viciado no mancar. Então, às vezes, a pessoa tem... eu prefiro que meu paciente use 2 muletas, ou uma que seja, andando retinho, se sentindo bem, com um padrão de passos com o mais próximo do normal, do que tirar logo, o quanto antes, porque ele está meio com pressa, e ficar andando, capengando. Porque você demora mais para compensar isso do ponto de vista cerebral. Se você mantém aquele padrão natural com 1, com 2 muletas, com andador, na hora que você soltar,
o seu cérebro está acostumado a andar bem, a sua postura está alinhada, a sua lombar já está acostumada com aquilo, é uma questão puramente muscular. A musculatura vai fortalecendo aos poucos, né? Enquanto ele tá fazendo esse treinamento, digamos assim, vai cada vez ficando mais forte, né? E quando larga, vai ser uma coisa mais automática, né? Exato. Brunão. Perfeito. O que vocês comentaram é perfeito. É conforme a aceitação. E uma coisa que é bastante interessante, né, que a gente vê na prática, pacientes com uma certa dismetria pré-op, e aí displasias, PERTs, enfim, sequelas de fraturas, enfim. É engraçado que quando eles vão para o pós-operatório, e aí vem aquele voltar tudo que a gente já conversou, vão se sentindo bem, vão querendo retirar a muleta mais rapidamente, achando que com isso eles vão ter uma reabilitação mais rápida. Na maioria dos casos não é assim. E aí ele começa a caminhar, e ele começa a claudicar, né, a mancar, e isso para ele vai causando desconforto, do ponto de vista psicológico, ele está mancando, e sobrecarga na lombar, independente da idade, aquilo que a gente já conversei sobre o trabalho que a gente está levantando. E aí, muitas vezes, a gente vê alguns colegas físio que não estão acostumados com essa reabilitação de pós-op, e aí mandam para a gente assim, mas doutor, paciente às vezes com 3 semanas, tá? Você não acha que é interessante a gente utilizar uma palmilha para dar mais conforto para esse paciente caminhar nesse pós-op, já que eu estou tirando a muleta? E aí eu sempre tento falar da seguinte forma: se a gente não der um tempo para esse corpo, para essa musculatura, para a biomecânica se ajustar, eu perdi a batalha. Porque não tem sentido isso. Calma, vamos com calma. Se eu boto logo uma palmilha ali, acabou. Ah, mas ele começou a andar melhor. Tá bom, mas a lombar dele está sofrendo. Entendeu? Porque, de certa forma, daqui a pouco ele vai continuar andando torto, vai ter que compensar lá em cima. Então eu falo que tem que ter um pouquinho de paciência. A musculatura vai ter que se ajustar. O Guilherme, então, que tem uma história que começou um período ainda de formação, né, de que a musculatura estava recebendo os estímulos necessários, eu acho que tem que ter mais paciência ainda. Paciente jovem, para mim, é assim. Então, eu tenho N pacientes que foi orientado colocação de palmilha no pós-operatório imediato, que hoje andam bem, sem nada. Entendeu? E que no pós-operatório andavam assim, ó, e andavam mal. E falavam assim, meu Deus, isso não vai melhorar nunca. Calma. O corpo, a nossa máquina é tão absurda, entendeu? Às vezes dá uma falha, mas quando tem falha a gente ajusta. Mas é tão absurda e com trabalho fisioterápico. Quando eu digo fisioterapia, a gente tem que levar em consideração, é profissional mesmo. Da mesma forma que a gente vê a procura, né, por informações de qualidade, a gente tem que ver no fisioterapeuta um trabalho de qualidade. Porque muitas vezes essa fisioterapia que não está acostumada com esse tipo de reabilitação também atua de forma ineficaz e aí o resultado não fica tão bom, se prolonga mais ou tenta abreviar uma coisa que tem que esperar um pouquinho mais. Eu acho que para o Guilherme é isso. Calma, vai dar tudo certo. Vai utilizando a muleta ali, a medida vai sentindo conforto. Se Deus quiser, daqui a pouco acaba essa pandemia, você volta ao seu trabalho de reabilitação, que vai te ajudar muito, muito mesmo. E você vai fluir bem. Daqui a pouco a gente faz uma live daqui a, 4, 6 meses aí, Gusmão. Chama eles de novo, eles vão estar correndo, fazendo live com a gente correndo. Ótima sugestão. Essa é a ideia. Eu vi aqui que, enquanto o Bruno estava falando, o Inácio, a Ana estava concordando com algumas coisas. Ana, gostaria de fazer algum comentário aí? Na verdade, assim, o Dr. Inácio e o Dr. Bruno foram, assim, eu acho que impecáveis nas colocações. Uma coisa muito importante, Guilherme, que eu acho que vai te tranquilizar é o seguinte, que eu acho até que foi o Dr. Inácio que comentou, em relação ao tempo de recuperação, né? Se daqui 3, 4 meses, se tu tivesse começado antes ou depois a fisioterapia, não vai ter grande diferença, talvez tenha um impacto maior agora, nesse momento imediato, né? Porque tu tá com desconforto, tu tá cheio de dúvidas, tu fez uma cirurgia muito recente, né? Tá completamente desassistido do ponto de vista de reabilitação, assim, né? Tu tem as tuas orientações, tá fazendo teus exercícios, tem contato com o teu médico, assim, mas tu não tem ninguém que vá aí e te ensine, né? Como fazer, enfim. E aí talvez isso gere uma certa angústia, uma certa ansiedade nesse período inicial. Mas isso não vai fazer diferença daqui 3, 4, 5 meses. Então, como o doutor Bruno falou também, os tecidos, eles precisam se adaptar, né? E isso vai levar algum tempo.
tem a vantagem de ser mais jovem, que apesar de os músculos terem recebido todas as informações com alterações que vieram provenientes todo o tempo, né? Vem desde que foi muito pequeno, né? Isso. Também tem uma capacidade maior de plasticidade, que a gente chama, do teu cérebro. Ele tem uma condição melhor de se readaptar a partir de agora. Né? E se eu tivesse que te dar uma dica, assim, para auxiliar essa da claudicação, a gente tem 2 maiores preditores de claudicação, ou seja, duas coisas que a gente avalia para saber se a pessoa vai mancar mais ou menos e quanto tempo ela vai levar, que é a força do abdutor de quadril, ou seja, do glúteo médio, principalmente, que eles estavam comentando que tinha sido feita enfim, uma cirurgia para manter o comprimento desse músculo mais adequado, né? E também a força do teu quadríceps, né? Então, são 2 grupos musculares chaves que tu podia começar a trabalhar antes de pensar em largar a muleta. Acho que o Guzmão podia mostrar como é que... Inclusive o pessoal estava comentando que na hora que eu mostrei o exercício ali, que era para evitar fazer, não tinha aparecido tão bem. Tá? Vou mostrar de novo. Pediram para repetir. No final, vou mostrar de novo aí, tá? Maravilha. Bom, espero que tenha respondido ali para o Guilherme, né, Guilherme? Como é que tá aí Então, assim, a questão de vai manter o amuleto durante um tempo um pouco maior, vai te dar um benefício pelo padrão de marcha, né? E a outra coisa é que o fato de não estar fazendo a físio agora não vai dar um impacto tão grande, especialmente no teu caso, em função da idade. Aí no final de alguns meses, esse impacto vai ser muito minimizado. Lembrando que estamos falando de prótese de quadril, né? Que aí, no caso de vídeo de quadril, pode ser um pouco diferente. Isso vai ser abordado em outra live aí. O Guilherme e o Alfeu, vocês teriam... Desculpa, Ana. Não, é que eu acho que aí o Alfeu tinha pedido sugestões de exercícios também, né? Que Sim. que fica meio complexo agora. O Guzmão que vai ter que exemplificar. Mas então, eu vou dar 2 dicas que são fáceis, que não precisa de muito exemplo, e vai servir tanto para o Alfeu quanto para o Guilherme, que abordam essas musculaturas que eu acabei de falar. Então, que é a elevação de quadril deitado, o fisioterapeuta chama de ponte, né? Mas que, na verdade, a pessoa está completamente deitada na cama, com as solas dos pés apoiadas na cama, e ela eleva o bumbum, né? E isso pode ser mantido em isometria, pode ser feito com algum tipo de sobrecarga, nessa fase que vocês estão. É um exercício que é seguro, né? Então, vocês podem fazer tranquilamente. Vocês já estão no 8º dia, né, de pós-operatório. Também dá para pensar em aquele exercício de pressionar o joelho contra a almofadinha. É um exercício bom de trabalho quadríceps, né? O mini agachamento também, ele pode ser feito em um ângulo controlado, né, gente? Lembrem de não agachar demais. Então, se a gente estivesse com o joelho completamente alinhado com a linha do quadril, a gente faria 90 graus. Isso não pode, tem que ser antes disso, né? Vocês já sabem até pelos riscos que tem, né? Flexionar demais o quadril. Então, fique em torno de 60 graus. Vocês podem até se apoiar na parede e ir escorregando, né? Até que fique uns 60 graus, mais ou menos, de flexão de quadril. E dá para sustentar essa posição por alguns segundos e retorna, né? Então, são 2 exercícios simples que vocês podem fazer em casa sem maiores problemas. Joia. Tu acha, Ana, que nessa fase, assim, também pode ser um exercício deles fazerem usando alguns degraus de uma escada para ajudar no fortalecimento do glúteo máximo também? Pode ser, talvez para o Guilherme, que ainda claudica muito e tem pouca força de abdutor, talvez ele desestabilize muito a pelve na hora de subir e descer a escada. Então, isso teria que ver, talvez o que ele possa fazer é ficar no degrau e não fazer todo o deslocamento completo, né? Ele pode fazer meia amplitude, então ele fica só indo e vindo,
sem atingir, né, fazer todo o deslocamento, no caso, né, principalmente na hora da descida. E as pessoas tendem a fazer isso aqui com a pelve enquanto o pé está indo no sentido de encostar no chão. Né? Talvez ele deva começar, por exemplo, fazendo a abertura da perna em pé. Então, ele fica em pé e faz um movimento de abrir a perna, né? Então, pode ser um exercício que ele começa a fortalecer o glúteo médio antes e deixar o glúteo máximo para ser fortalecido com a elevação de quadril, que é essa que eu expliquei antes, que ele fica deitado e levanta o bumbum, né? Perfeito. Legal. Vocês entenderam o que é esse exercício da ponte que a Ana falou? Sim. Entendeu, Guilherme? O exercício da ponte é aquele que a pessoa se deita como se fosse fazer um abdominal, com as pernas dobradas, a planta do pé encostada no solo e as mãos ao lado do corpo, e aí faz uma força empurrando o quadril para cima. Isso aí ajuda a contrair o glúteo máximo. Isso, Beleza. entendemos. Maravilha. Bom, depois a gente responde algumas perguntas também, se vocês tiverem em particular e tiver alguma necessidade de mandar para a gente, tá? A gente também dá um auxílio, até se for alguma questão que não possa falar, digamos assim, abertamente, a gente também ajuda vocês em alguma questão se precisar. Tá bom, obrigado. Tá? Uma coisa que eu queria comentar até, que eu achei que foi importante que o Alfeu colocou e que pode assustar muita gente. O Alfeu comentou que teve uma febrícula na cirurgia passada e teve uma febrícula dessa vez também, provavelmente ao redor do 3º dia, 4º dia. Isso. Por aí, tá? Por aí. Queria comentar alguma coisa disso, Inácio? Causas potenciais de febrícula em um pós-operatório imediato ao redor do 3º dia. É bom, assim, deixar claro para os pacientes que a gente está falando de febrícula, tá? Febrícula é febre baixa, não sustentada, que usou número um também, desculpa te interromper, Inácio. Número 1 também é o seguinte: vocês têm uma dúvida específica sobre o seu caso, tem uma coisa que está acontecendo, falem com o seu médico. Isso. Tá? Sim. Aqui a gente vai falar um comentário geral, né, sobre o que... Não é nada específico para nenhum paciente. Não é uma recomendação médica especificamente para nenhuma pessoa, mas é para comentar o que pode ser se aparece uma febrícula, como aconteceu com o Alfeu. Desculpa a interrupção aí, Inácio. Nada. É isso mesmo. Você tem que... Aliás, em todos os vídeos e todas as postagens nossas, não só nas lives, é bom que isso fique claro, tá? Nada que a gente fala aqui substitui uma avaliação médica. Tá? Isso aqui são conceitos gerais, as pessoas são muito diferentes, os casos clínicos são muito diferentes, então cada coisa tem que ser avaliada individualmente. Mas, assim, porque, na verdade, quando eu dou, por exemplo, minhas orientações de alta para os pacientes de prótese, eu coloco lá 3 sinais de alerta para eles, tá? Que são das 3 complicações mais frequentes, que são muito raras, mas podem ser mais frequentes e mais graves. E dentre esses sinais de alerta, febre é uma delas, mas é febre alta sustentada, ou seja, tomei o antitérmico, a dipirona, o paracetamol, e ela não baixa, e eu tenho num dia, tenho no outro, tenho no final do dia, é uma febre mantida, tá? Então não é disso que a gente está falando. O Alfeu falou, foi uma febre baixa, que ele tomou a dipirona e a febre baixou logo em sequência, tá? Quando a gente tem qualquer processo pós-operatório, como eu falei aqui, do 7º ao 10º dia, a gente tem uma entidade, vamos dizer assim, no corpo que a gente chama de janela imunológica do trauma. O que quer dizer isso para vocês? Tudo no seu corpo está mobilizado para cicatrizar e te deixar o melhor possível. E nesse momento, uma série de coisas estão alteradas. A tua glicemia está alterada, porque os hormônios estão alterados, a tua pressão está alterada. Então, esse momento, os primeiros 10 dias, é um momento de resposta inflamatória do teu corpo para cicatrizar as coisas. Cicatrização precisa de inflamação. Fique claro isso. Muitos pacientes falam, mas a minha pressão está louca, Inácio, agora no 4º dia, vou ter que mexer em remédio, ou o meu açúcar está descontrolado. Calma, eu falo para eles, agora não é hora disso. Isso aí são pressão alta e diabetes, são doenças crônicas que você tem anos para manejar. Então, os 10 dias depois do pós-operatório é para você comer bem, se hidratar bem e não se preocupar com isso, tá?
E nesse período pode, inclusive, aparecer essas febrículas aí por uma série de razões dessa resposta imunológica. Eu vou dizer que na minha prática eu tenho até com maior frequência essa febrícula após esse período, entre a segunda para a terceira semana, com a absorção de hematomas. Então eu deixo avisado para o paciente, aqueles pacientes que fazem às vezes um hematoma um pouco maior, tudo, falo, ó, quando o seu corpo estiver absorvendo esse hematoma entre o 10º e o 20º dia, pode acontecer uma febre baixa, isso é normal e tal, eu explico. Eu acho mais frequente do que essa febre mais precoce da resposta imunológica inicial ao trauma, Guzmão. Não sei como é que é a experiência de vocês. Eu não tenho muito essa febre precoce, não. Beleza. Eu também mais tardiamente. E algumas vezes por causa e normalmente, na minha opinião, é por causa do hematoma mesmo. Essa resposta inicial é a resposta que a gente chama de resposta aguda metabólica ao trauma. Isso acontece não só num trauma cirúrgico, por exemplo, também num acidente de carro, num paciente com uma fratura de acetábulo, enfim. Isso é uma coisa que não entra nem na fase de cicatrização, essas primeiras 48, 32 horas. É uma resposta ao trauma externo, um mecanismo de defesa do organismo, tentando captar leucócitos, captar mecanismos de defesa para alguma coisa que pode estar surgindo ali. Porque ele não sabe se esse trauma que houve de parte moles, por exemplo, num acidente, é decorrente de uma cirurgia eletiva ou de, por exemplo, um acidente de carro, com uma infecção, enfim. Então, é meio que aquela resposta aleatória, essa que acontece até 72 horas. É a resposta metabólica ao trauma de forma aguda. E aí, depois, uma das principais causas é isso que o Inácio falou, a resposta ao hematoma. E eu quero deixar claro aqui que a absorção de hematoma é uma coisa que eu tenho particularmente visto algumas complicações, principalmente com a utilização, e aí eu já tentei vários deles, de anticoagulante. Os anticoagulantes no pós-op, ele nos dá... Em alguns casos, ele pode dar umas dúvidas com relação a isso. Então, a gente estava, tanto eu, o Leonardo, que opera comigo aqui no Rio, a gente teve 3 casos de uso de anticoagulante, não vou entrar aqui no detalhe, mas um era subcutâneo, os outros via oral, que nós tivemos, esse paciente começou com uma febrezinha no pós-operatório, em torno de 7, 8 dias de pós-operatório, assim, 7º ao 12º dia de pós-operatório, endurecimento no local da ferida operatória, uma leve drenagem de secreção hemática ali, mesmo com os cuidados que a gente tem de pós-operatório, com curativo específico, e nós tivemos em 2 casos que reabordar o paciente, por suspeita de algum processo de infeccioso, mas não, era hematoma. E era um hematoma grande, Bruno? Guzmão, eu tenho um vídeo. Não, era um absurdo de hematoma. Se tem vídeo é porque o hematoma era grande, né? Não, era grande. Era grande. Você precisou registrar, então, né? Esse fato que o Inácio colocou aí é perfeito. A gente tem que estar muito alerta e, obviamente, orientar o paciente, né? Eu acho que isso aí é perfeito que o Inácio comentou. Perfeito. Maravilha. Eu gostaria de colaborar. Pode ser? Por favor. Claro. Então, na primeira cirurgia, 7 meses, como eu tenho 3 estentes e eu tomo anticoagulante, né? Na primeira cirurgia eu tive que ligar para o meu médico, né? Porque realmente a minha perna ficou roxa, que nos 3, 4 primeiros dias ela não aconteceu. Quando eu comecei logo depois da cirurgia a tomar os remédios normais, e a perna ficou um roxo, e aí realmente... É isso mesmo. Né? E aí, assim mesmo. Com o médico, ele disse, não, cara, isso aí faz parte, né? Faz parte disso. E logo na sequência, e aí a fibríola, ela levou um tempo a mais, em torno de 9, 10 dias. É isso aí. E depois passou. Perfeito seu relato, perfeito. Bate com o que a gente estava conversando aqui, perfeito. Os anticoagulantes, toda droga na medicina, né, ela tem prós e contras e sempre tem algum efeito colateral, né? Então, assim, a gente usa o anticoagulante para proteger contra a trombose e, em compensação, pode ter um pouco mais de sangramento em função disso, né? Então, a gente tenta o equilíbrio o melhor possível entre risco e benefício dessas medicações, né? Perfeito. Beleza. Eu vou agradecer bastante aqui o Guilherme e o Alfeu pela colaboração deles, tá? A gente vai continuar, o Inácio, eu, a Ana e o Bruno, a gente vai entrar numa parte bem técnica agora. Vou convidar para vocês para continuarem assistindo, tá?
Eu só vou deixar apagadinho o vídeo de vocês. Fiquem à vontade se quiserem ficar assistindo por essa plataforma, ou se quiserem continuar assistindo no YouTube. Bom, Porque daí a gente vai entrar em termos bem técnicos aí. E se necessitarem, podem mandar mensagem para a gente aí com dúvidas para a gente continuar na conversa. tá bom, obrigado. Tá bom? Bom, agradeço demais a participação de vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição Qualquer coisa aí. que precisar, deem um grito aí. Com certeza. Tá bom? Até mais aí. Então tá, Falou. obrigado. Agradeço, Obrigado. tirou muitas dúvidas nossas aí. Tudo bom. Obrigado Grande a vocês. abraço. Na rua. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Grande Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Olha, acho que isso aí vai ajudar muito aí a questão dessa dúvida, desse período, né? E das sugestões que a Ana fez, eu achei bem interessante aí. Então, eu vou recapitular um pouquinho, eu vou mostrar de novo o exercício que não era para fazer, tá? Então, ó, as dicas que a Ana deu. Fazer um agachamento limitado em termos de amplitude, pode se apoiar na parede para fazer o agachamento, pode se apoiar em algum amigo, móvel, cônjuge, algum móvel, para agachar, que dessa forma fortalece a musculatura do quadríceps e o glúteo. E não, se a pessoa está sem força, não precisa ficar agachando e descendo, ela pode agachar um pouquinho e sustentar, como a Ana falou, né? Que é o que a gente chama de exercícios isométricos, né, Ana? Exato. A outra sugestão da Ana foi a contração isométrica do quadríceps. Então, assim, sentado na cama ou deitado, coloca uma almofada embaixo do joelho e faz força para esmagar aquela almofada, né? Isso. A flexão plantar e dorsiflexão do tornozelo, que é pé de bailarina, pé de palhaço. A pessoa pode fazer em pé também, né, Ana? Pode. Se apoiar na parede, fazer em pé, E ficar na ponta do pé, né? ficando na ponta do pé. Exato. E até é mais eficiente do ponto de vista de contração muscular, né? Se o enfoque maior, se tem um edema muito evidente ali, talvez pode começar deitado em posição de drenagem para ajudar a diminuir um pouco o volume da perna, né? E aí depois sim pode passar a fazer em pé sem problema nenhum, que ativa mais a musculatura, né? Perfeito. Tu recomendaria nessa fase inicial de 8 dias deslocamento lateral? Não. Caminhada lateral, tu diz? Aham. A gente chama muito no funcional de Siri, né? Esse exercício. Mas não, ele vai entrar lá pela terceira semana sem resistência, sem uso de resistência. Então, E outra coisa que pode fazer é aquilo que tu comentou com o próprio Guilherme, né? Que é a pessoa ficar em pé e fazer a abertura da perna, exato. e fazer a abertura da perna sem nenhuma resistência, né? Isso pode começar agora na segunda semana, que é o período que eles estão, né? Eles acabaram de fechar a primeira, estão entrando na segunda, então não teria problema. Beleza. Ana, tu gostaria de comentar alguma coisa mais específica sobre o caso deles ou sobre alguma dica para alguém que está em casa nesse momento em pós-operatório de prótese? Em relação a exercícios, eu acho que a gente até abordou as principais coisas, né? Eu acho que o cuidado maior é em relação às amplitudes, que isso vocês todos orientam eles muito bem, né? Então, tomar todos aqueles cuidados para evitar a luxação, né? Então, usar o travesseiro, não sentar em nenhum lugar muito baixo, não girar em cima da perna, né? Então, eu acho que esses são os principais cuidados iniciais, né? Eu acho que é o mais importante. Seguir todas as recomendações, né, em termos de uso de medicação, de muleta, enfim. Os exercícios, né? A gente, eu acho que já comentou alguns mais simples e mais importantes. Eu acho que seria interessante as pessoas manterem, né? E se manter ativo dentro das possibilidades, né? Eu acho que fazer o ganho de amplitude ali também de rotação externa, que normalmente eles são muito limitados, né? E é justamente o que atrapalha na funcionalidade para calçar, para colocar meia, vestir a roupa, enfim. Mas isso precisa de algum grau de
de orientação para ser feito, né? Porque implica alguns riscos, então... Aí é melhor esperar passar essa quarentena. Exatamente. E aí fica meio cedo demais, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Ana, gostaria de deixar um recado aí do aonde tu trabalha, ou se alguém quiser entrar em contato contigo, se é melhor via o local de trabalho, se é melhor via alguma rede social, caso tu queira, obviamente, deixar alguma informação onde te achar, quem se interessar em conversar mais sobre isso. Claro, obviamente, dentro se tu puder e da tua parte profissional. Não, claro, posso sim. Na verdade, eu estou à disposição. Eu não tenho um canal, né, que nem o Dr. Guzmão, não sou uma pessoa tão tecnológica, né? Mas eu trabalho na FISIC, eu sou supervisora técnica lá, então é FISIC, Centro de Fisioterapia. É uma clínica aqui de Porto Alegre. E aí, quando vocês quiserem algum tipo de auxílio, né, eu estou disponível lá. E agora, em épocas de quarentena, o jeito é orientação via rede social, né? E tem a página da FISIC também, tá, gente? Então... Tá. Então, assim, a FISIC se escreve com PHY, né? Então, FISIC começando com PHY. Se vocês escreverem FISIC Fisioterapia, vai achar os canais no YouTube, no Instagram, e vai achar o endereço da clínica lá para a pessoa ver como é que funciona e também, eventualmente, mandar alguma pergunta, alguma dúvida, que vai ser temas também para produção de conteúdo que vocês estão fazendo, né, Ana? Exato, exatamente. Maravilha. Ana, muito obrigado por ter participado, né? Desculpa... ter te atrapalhado. Não, desculpa ter posto aí, a Ana disse que é tímida, mas assim, é uma conversa aqui, como se ninguém estivesse vendo nada, né? Nada que a gente não falaria do usual que a gente faz. Sim, sim. Então, Ana, muito obrigado por ter participado aí. A gente vai entrar agora em alguns temas mais dentro da parte da cirurgia, que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre algumas coisas que eles falaram. E muito obrigado. Espero que não tenha sido traumático a tua participação, que tu participou. Não foi não. Agradeço muito a vocês. Acho que agradecemos. Imagina. Beleza, Ana. Obrigadão por ter participado. Ana. Obrigado. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Maravilha, pessoal. Muito bom, né? Bom. Então, assim, o Bruno disse que ia haver alguma questão falando um pouco sobre curativo. Não sei se tu conseguiu organizar a profissional. Na verdade, a profissional disse que vai querer... Ela fala que um tema é bastante forte, que ela vai esperar uma live só sobre isso. Ela quer uma só sobre curativo. Ela quer mostrar os curativos, cuidado de pós-operatório, que a gente tem de forma moderna, que a gente tem utilizado para evitar as trocas em casa, mesmo até no hospital, tentar minimizar ao máximo. Eu acho que é uma coisa que a gente já falou na primeira live, que é sobre infecção. Então, são medidas muito interessantes e que eu acho que vale a pena a gente discutir. Eu acho que ela está completamente certa. Essa é a minha opinião. E na verdade, tem que esperar o João também. Poxa. Tem que esperar o João também. Então, assim, pessoal, o recado a todos que quem se interessa em cuidados com o curativo, para que a gente faça uma live específica, o doutor Bruno está em contato com uma enfermeira, né, Bruno, que tu comentou? Sim, enfermeira. Está em contato com uma enfermeira que é especializada aí nessa parte de cuidados com curativos e com curativos especiais, que são interessantes para prevenção de infecção e diminuir o excesso de cuidado com curativo, né, Bruno? Sim. E esses curativos são interessantes porque eles nos permitem, sem precisar da troca, ter a avaliação de como é que está a evolução da fisiooperatória. Isso aí é super importante. Então, acho que vale a pena mesmo. Acho que quem está programando fazer uma prótese de quadril, eu acho que tem que estar a par do que está sendo feito aí no mundo, né? E que a gente já tem aqui, né? Não tem jeito. Pessoal, o que a gente pode... Algum comentário extra aí que vocês gostariam de comentar sobre esses casos? Eu acho que a única coisa que a gente podia colocar aqui, Guzmão, que eu acho que vale a pena, é que existe uma... O Inácio já colocou um pouquinho, acho que é importante a gente frisar isso, que na nossa percepção, com relação a esse negócio da carga, de reabilitação precoce, enfim, a gente tentar discutir se a escolha da prótese tem influência
vai influenciar nesse processo de reabilitação nosso no pós-operatório. Entendeu? Boa Porque colocação. muitos pacientes falam assim, prótese cimentada, não cimentada, eu vou colocar, a gente vê discussões de Facebook, a minha não cimentada, a minha não cimentada, a minha não cimentada, estou um mês sem pisar, enfim. Como é que é isso aí para cada um, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa super interessante, sabe? Eu acho que via de acesso a gente deixa se isso tem influência para um outro momento, até com o João junto, mas eu acho que a prótese, o Inácio colocou alguma coisa no início ali, que ele falou assim, não, eu posso até pular em cima da perna, enfim. Eu acho que isso é uma coisa, uma dúvida dos pacientes, né? O quando pisar e se tem relação com a prótese que foi colocada. Eu acho que a gente, só com um parênteses, assim, né, que a gente está falando da nossa rotina de Nossa rotina, pós-operatório, tá? Então, assim, Perfeito. se cada um de nós... Então vem a pergunta, eu vou fazer a pergunta, assim, que vocês respondem e depois eu respondo, tá? Então, assim, a pergunta é, doutor Inácio, doutor Bruno e doutor Guzmão, se vocês mudam de um implante cimentado para um implante não cimentado, ou de não cimentado para cimentado, muda a reabilitação para vocês? Bruno, começa. Não. Mesma reabilitação. Sabe, porque a grande questão, a gente faz... Eu particularmente, acho que do grupo assim, eu e Inácio, vocês, João, a gente faz muito mais prótese não cimentada. Então, acho que 95%. É a mesma coisa. Se eu decidir colocar uma prótese não cimentada, é porque eu fiz o planejamento pré-operatório, vi a qualidade óssea desse paciente, intra-operatório, esse paciente tinha qualidade óssea boa, e durante a execução da prótese, eu tive um press fit, uma pega desse componente dentro do canal femoral, na acetábulo, enfim, o que seja, que me dá a tranquilidade desse paciente andar no mesmo dia, no dia seguinte, enfim, o que seja, entendeu? Então, a questão técnica, a questão de colocação de um implante ou de outro, na minha opinião, é uma questão muito técnica. Não é aquilo que vai me posicionar, não. Se eu botar a prótese cimentada, ele vai reabilitar mais rápido. Não, isso aí para mim não muda em nada. Entendeu? A minha visão para a escolha de uma dessas é totalmente baseada no que eu vejo ali de pré-operatório. A escolha do implante não vai influenciar o pós-operatório. Nada. Inácio? Não muda em nada. Tá? Não, assim, o que eu pode eventualmente me fazer orientar algo diferente para o meu paciente, e aí, seja com qual prótese for, mas acontece com maior frequência com a não cimentada, é se a cirurgia não saiu por qualquer razão conforme planejado. Se aconteceu alguma pequena intercorrência, a prótese não ficou com o press fit, com a pressão, como o Bruno falou, que eu queria, porque é uma paciente osteoporótica, eu não tinha um implante cimentado, sei lá, qualquer coisa aconteceu, uma pequena fratura, qualquer coisa, aí eu modifico. Prótese saiu lisa conforme meu planejado, planejei pré-operatório igual o Bruno falou, saiu do jeito que eu queria, não mudo em nada a minha reabilitação em relação ao tipo de implante. Uma outra coisa que vale a pena colocar é o seguinte, que normalmente a gente tem que fazer o seguinte, em pacientes que eu tenho alguma dúvida com relação a press fit, no pré-operatório, enfim, eu sempre peço para o meu fornecedor levar a prótese cimentada e a não cimentada. Então, tipo assim, eu fui para colocar uma Accolade, enfim, eu tenho uma Exter ali do lado. Se eu no pré-operatório, com alguns testes que a gente tem de canal femoral, enfim, não sentir aquilo ali, eu vou cimentar com a maior tranquilidade do mundo. Entendeu? Essa é a questão, é por isso que não muda em nada. Não muda em nada mesmo. Tá, então eu acho que até isso aí, os cimentadores aí, o João e o Guzmão, podem tirar onda com a gente, porque na hora do perrengue, o cimento salva. Isso aí. Então, eu vou dizer que eu tenho tanto precaução que eu entro até quando eu não tenho previsão de dar algo errado, eu estou sempre com a cimentada ali do lado, porque eu não sei, pode ser que precise. Sim. Até uma fratura pré-protéticazinha proximal, que você vai fazer uma cerclagem, uma fratura do cálcaro ali, uma prótese não cimentada, que é muito comum, né? A gente tem a possibilidade de usar uma cimentada aí e resolver o problema do paciente. Sim. Uma coisa que eu achei boa que o Inácio comentou, e aqui de novo alerta para todo mundo, assim, né? Então, assim, o Inácio, olha, como cirurgião, se acontece algo na cirurgia que eu julgue que é necessário mudar a reabilitação, eu vou avisar para o paciente. Tá? Então, obviamente. Então, pessoal, a fonte mais importante que vocês têm de informação é o cirurgião de vocês, porque se aconteceu alguma coisa na cirurgia, ele tem a obrigação de dar algum detalhe diferente para vocês, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso aí.
O E que a só gente ele tá sabe, né? E Só só ele ele sabe. sabe. É importante que o paciente entenda isso, que não tem como nós, à distância e sem saber o seu caso específico, inferirmos como foi a sua cirurgia por mais detalhes que você nos dê. Que às vezes os pacientes Mesmo escrevem, olhando o raio-x. Mesmo olhando o raio-x. exato, às vezes os Sim, pacientes sim. escrevem, eu tô com tantos dias, minha prótese é uma de cerâmica de tal marca, de tal marca, de tal marca. Qual é o que eu devo fazer no meu pós-operatório agora, doutor, porque eu estou sentindo isso? Eu não sei como foi a sua cirurgia. Então, isso aí E que o aqui, ó, Guzmão falou é acho que vale perfeito. uma ressalva, né? Assim, ó, pessoal, aquilo que o Alfeu falou no início, né? A confiança é uma coisa importante na seleção do cirurgião. Então, vocês têm que ter um cirurgião que vocês consigam conversar, que vai Exato. dar informação para vocês, que ouve as dúvidas que vocês estão trazendo. Então, assim, se a relação não é boa no início, ela não vai melhorar no pós-operatório. Como Tá? qualquer relacionamento, né? Como qualquer relacionamento, né, pessoal? Começou errado, vai dar errado. Começou a namorar e o troço não tá andando bem, não casa, né? Exatamente. Uma vez eu conversei com o paciente, eu expliquei justamente isso, e na hora ele não entendeu muito, mas eu digo o seguinte: se você teve a confiança de ser operado pelo colega, colocou a sua saúde nas mãos da equipe desse colega, e agora você não se sente à vontade de conversar com o colega, porque eu acho que vale a pena você conversar com ele. Tem que fazer um DR, né? Na relação, porque não tem como a gente entrar nesse meio, né? Pegar uma terceira pessoa, colocar no meio para... Não tem. Eu acho que tudo tem que ser buscado ali, entendeu? O que você falou é importantíssimo. Sim, exatamente. A gente já chamou atenção nisso em alguns outros vídeos nossos, né, Guzmão? Tem um vídeo meu que eu falo especificamente sobre isso, que é um vídeo que chama Insatisfação após a cirurgia, seja ela qual for, e a gente sempre ressalta que a escolha mais importante que você pode fazer é do teu médico. Porque a partir dele, todas as outras escolhas serão tomadas. Então, tem gente que se preocupa em qual prótese será colocada e não sabe qual médico que vai operar ainda. Não escolheu nem o cirurgião. Então, é o seu cirurgião que vai escolher quem vai auxiliar ele, que vai escolher, em última instância, quem vai fazer a fisioterapia, o hospital onde você vai operar, se é seguro ou se não é, o implante que você vai colocar, se ele coloca a mão no fogo por esse implante ou não. Todas as escolhas vão vir a partir da tua escolha do teu médico. Então, dedique tempo para escolher o seu médico. Estude, pesquise, rode em vários, escute 1, 2, 3, 4 opiniões, e a hora que você falar, como o Alfeu falou aqui hoje, eu tenho empatia e eu confio plenamente a minha saúde a você, doutor. Esse é o cirurgião que você vai escolher. Uma coisa que o Inácio falou, que eu dou de exemplo às vezes, é o seguinte, ó. O paciente querer impor no cirurgião o implante que ele quer é como se eu quisesse escolher o sapato que o outro vai usar. Como assim? Ô, Inácio, eu escolhi um sapato pra ti, eu quero que tu use esse, tá? Mas tu nem perguntou meu número e... Tipo, não faz sentido isso, né? Escute a experiência do cirurgião com relação àquele implante, porque às vezes a gente vê assim, doutor, eu vi aqui que eu tenho uma prótese, só para criar aqui, recentemente eu tive no consultório, eu vi aqui que sobre a prótese Resurface, eu queria que o senhor fizesse uma Resurface em mim. E aí abriu aquela discussão, que eu acho que é uma coisa que a gente, enfim, pode discutir. Era uma paciente jovem, em idade fértil, e eu comecei a explicar para ela por que eu não escolhi aquele implante como sendo um implante mais adequado para ela. E ela falou, mas eu vi os resultados, são fantásticos. Eu falei, olha só, mas nós temos resultados fantásticos com outros implantes também, e sem esses problemas que podem eventualmente acontecer. Ou pelo menos a gente... É uma discussão agora. Mulher em idade fértil, né? Pelo amor de Deus, aí eu tive que explicar. Na minha opinião, mas só que foi indicado para ela. Por quê? Porque entrou ali, no mínimo, ela começou a estudar isso, chegou para o colega falou, poxa, legal, faço. Pô, peraí, calma. Entendeu? É a mesma coisa que você comentou, as coisas têm que ser muito bem discutidas, entendeu? E eu acho que a relação médico-paciente é super importante para isso. Porque, por exemplo, às vezes o paciente chega para mim com os exames, com aquele quadro clássico, doutor, não aguento mais, vem aqui colocar uma prótese, eu falo assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar algumas informações, eu quero que você busque as nossas redes sociais, vá no meu site, vá no site do Guzmão, do Inácio, pegue informações, tenha dúvidas, traga o que você tem realmente de dúvida. A gente discute numa outra consulta. E aí, se aí sim nós decidirmos que esse é o caminho,
e aí você entendeu, me conheceu um pouquinho melhor, a gente opera. Eu acho que é muito... Eu gosto dessa conduta, entendeu? Às vezes o paciente, não, mas eu vim aqui para... Não, calma, já se conheceu ainda, entendeu? A relação médico-paciente é super importante. Em especial na prótese do quadril, né, Bruno? Pelo que amor de é uma Deus. relação de longo prazo. É um casamento. É um casamento. Que tem tudo para dar certo. E aquele morrer juntinho ali, vovozinho, os doisinhos lá. Esse casamento, você fala, o paciente é isso, casamento é isso aí. Entendeu? Então, esse negócio, a escolha do médico é muito interessante. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, eu tenho um cálculo renal, eu fui operado do meu rim, e eu tive uma crise, e aí eu fui num colega, e eu não falo que eu sou médico, tá? Eu fui num colega que era presidente da sociedade, fui nele, né? Amigos, eu cheguei nele, eu tenho certeza que ele não sabe se eu uso óculos ou não. Ele olhou os exames, me pediu o pré-operatório e falou, olha só, minha secretária vai agendar a cirurgia, quando tiver tudo pronto a gente opera. Eu olhei para ele também acho que nem sabe que eu saí da sala. Eu saí da sala e falei, eu não vou operar com ele. Qual a relação médico-paciente que eu tive? Eu fui um outro colega, comecei a investigar esse colega, fui indicado, uma pessoa maravilhosa. Hoje em dia tenho contato com ele nos centros cirúrgicos, enfim. Operei, teve uma intercorrência, mas a relação médico-paciente foi tão forte que nada disso abala. Entendeu? Então, isso é super importante. Então, eu vivi isso do outro lado. Então, eu faço para o meu paciente, entendeu? É importante o teu relato, assim, para o pessoal saber que mesmo nós, como médicos, às vezes a gente tem dificuldade de escolher um outro médico para nos tratar e a gente tem que pesquisar. A gente pergunta para amigo, a gente dá uma olhadinha quem é, a gente sente como é que é na consulta. Então, assim, a gente também passa por isso, né? O teu relato foi ótimo, tu passou exatamente por isso, pela escolha, teve uma experiência ruim e que tu fez, tu mudou de profissional porque tu não sentiu empatia com o cara. Sim. Eu sabia que o pós-operatório ia ter algo estranho. Assim, ó, ninguém é obrigado a operar com uma pessoa específica. Sim. Né? Então, assim, tu tem que poder escolher a pessoa a qual tu quer ser tratado, né? Isso aí é básico, né? E tenha dúvidas, discuta mesmo. Acho que a discussão é super importante, o entendimento. Até porque no caso da próstata quadril não é uma urgência, né, tia? Sim, justamente. Dá tempo para você estudar. Tu tem tempo, tu sabe que tem artrose já há um certo tempo, aquela dorzinha vem vindo, então tu pode discutir e tal. João, Inácio, quantas vezes o paciente chega no consultório e fala que vai fazer uma prótese quadril e você pergunta, tá bom, mas você sabe qual a prótese você vai utilizar? Não, ele só disse que eu vou fazer uma prótese quadril. Mas você investigou como é que é o pós-operatório? Perguntou como é que é o pós-operatório? Não. Ele falou que eu tenho que fazer uma prótese e já me pediu o exame. Calma. Né? Ele tinha, calma. Não tem por que ser assim, cara. Não tem por que ser assim. A relação tem que ser mais profunda que isso, né? Sim, muito mais. Sim. Muito mais. E aí eu faço, inclusive, uma ressalva, Guzmão, dentro disso que você falou, porque eu falo para muitos pacientes que isso de ninguém ser obrigado a ser operado por quem não deseja, isso é válido, inclusive, para o SUS. Tá? Porque muitos pacientes que acompanham a gente são usuários do SUS, não tem plano de saúde, não tem dinheiro, e eles se queixam muitas vezes, doutor, mas eu operei com ele porque eu sou do SUS. Não, calma lá, eu trabalhei a minha vida inteira no SUS, larguei agora há 2 meses. O Bruno atende ainda no hospital do SUS. No SUS, tanto o médico quanto o paciente podem se negar a fazer aquela cirurgia eletiva. Só não se nega em emergência, mas você pode chegar no serviço que você é acompanhado e falar, tive uma incompatibilidade com esse doutor, gostaria de ser atendido por outro. E até mesmo com relação ao material. Perfeitamente legal. Tá? Você vai colocar a sua saúde na mão de alguém. Então, seja no SUS, seja pagando, é importante isso. Qual o material que vai ser utilizado em mim, porque eu sou do SUS? Peraí, como assim? Então, lá, por exemplo, no hospital que eu estou chefiando, eu falo o seguinte, olha só, paciente abaixo de 50 anos não opera aqui, enquanto a gente não tiver cabeça de cerâmica. Então, quer dizer, o paciente mesmo, independente de ser do SUS particular, o paciente tem que entender qual implante que vai ser utilizado, sobrevida, experiência do cirurgião naquele implante, trabalhos publicados sobre aquele implante, pós-operatório dentro do que o médico orienta. E aí não pode ter esse preconceito SUS, a coisa não pode ser assim. Não, a cirurgia é para ser feita uma vez só. O Guzmão muito bem fala isso. A pessoa tem que ter os direitos de não querer fazer com alguém. Pô, não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. A gente recebe muito isso, né? O que o Inácio falou é impressionante. O quanto a gente recebe de mensagem de pacientes oriundos do SUS
com a mesma queixa, ou a mesma dúvida, ou a mesma justificativa. E a gente sempre responde a mesma coisa. Não pode ser assim. Não pode. Pessoal, já passamos aqui de algumas horas, sei lá, 1h40. 1h40. Então, vou pedir para que vocês continuem aqui no aplicativo, mas eu vou encerrar a transmissão no YouTube. Agradeço a todos que assistiram ao vivo, isso vai ficar gravado lá no YouTube. E vou pedir aqui para o doutor Inácio Ventura e doutor Bruno Rabelo dizerem aonde que eles encontram vocês, se quiserem continuar essa conversa com algum deles. Doutor Inácio. Bom, Inácio Ventura, local de atendimento em Brasília e assim que acabar a pandemia em São Paulo. E me acha facilmente na internet, no meu site, inacioventura.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram, @Dr. Inácio Ventura, e no meu canal do YouTube, Dr. Inácio Ventura, quadril e joelho. Tem muito conteúdo lá para vocês acompanharem. Estou à disposição para o que for necessário que eu puder ajudar. Um abraço. Maravilha. Obrigado. Brunão. Bruno Rabelo, Rio de Janeiro, São Paulo após a pandemia, da Biopen, junto com os amigos. Também me encontram no meu site, brunorabelo.com.br, nas redes sociais e também no canal do YouTube e em breve, todos juntos, no meu quadril. Aí, spoiler! E eu sou Davi Guzmão, médico ortopedista, com ênfase na área de atuação da articulação do quadril. Muita ênfase. Muita ênfase. E vocês me encontram escrevendo Davi Guzmão em qualquer local na internet. Tem no YouTube, Instagram, Facebook e no site daviguzmão.com. E lá vocês vão encontrar essas mais informações, assim como todos os colegas têm aí. E atendo em Porto Alegre e São Paulo. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido a nossa live. Espero que tenha contribuído. Coloque nos comentários as dúvidas que vocês estão tendo, se ajudou a dúvida, se vocês tinham alguma coisa parecida com o que foi falado lá, se vocês se identificaram. O mais importante de tudo, vocês têm que escrever no comentário se a Ana, fisioterapeuta, deve continuar participando das nossas lives. Porque foi mais difícil eu conquistar ela para ela participar, mas eu acho que agora ela viu que não é tão difícil assim. Eu acho que ela vai participar mais vezes. Coloquem nos comentários se vocês querem que ela volte ao nosso canal. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.